mesmo e tal. Ok. Eu, uma vez, já como pastor do ministério, já uma vez, logo que eu cheguei em Curitiba, faleceu uma pessoa de uma família. Né? E tinha essa filosofia. O que aconteceu? Tivemos que fazer uma vaca, tivemos que fazer uma vaquinha, tivemos que levantar recursos para ajudar, porque a pessoa também tinha essa filosofia, que não precisava no dia, não tinha dinheiro para comprar caixão, não tinha dinheiro para nada. Quer dizer, não se preparou para aquilo. Né? Então, ou seja, às vezes a pessoa fica com essa conversa. Então, não, nós somos cidadãos celestiais e cidadão da terra. Nós temos compromisso com o Deus eterno e temos compromisso aqui na terra, não é? Com certeza. Então isso tem a ver com um projeto de vida, entendeu? Então Deus, ele tem interesse em suprir todas as nossas necessidades. E a gente sabe que é com trabalho, é com dinamismo, é com força. Então tem que tomar cuidado, né? Porque tem gente que fala assim, por exemplo, o camarada tem uma casa própria, tem uma casa bacana, ele fala, não precisa buscar essas coisas não. Mas ele tem. Por que o outro não pode ter? É verdade. Você já notou? Você já notou que tem gente que critica e os mais críticos, eles têm. Por que o outro não pode crescer? Tá parecendo aquele patrão que não quer que o empregado cresça. O empregado tem que crescer. E se ele crescer, ele ser maior que o patrão. Se bobear, ele montar uma empresa maior. Com certeza. Mas vai depender do empregado querer ter foco e a luta. Todo mundo tem o direito de crescer. Exatamente. Todo mundo tem o direito de crescer. Né? Então, na vida secular existe muita gente, como o pastor Écio disse. Ele chegou no patamar, ele cresceu, mas ele não quer que as pessoas desenvolvam e nem cresçam. Há uma frase que eu coloquei no Twitter que é muito interessante, que é assim, gente, na caminhada da vida, não dê ouvido às mentiras dos hipócritas, nem nas suas investidas. Entrega a Deus toda essa situação, né? E Ele cuidará de você. Então, as pessoas elas vão se levantar. Isso é natural. É igual, hoje eu estou muito feliz assim pela vida do André Mendonça que chegou ao STF. Mas para ele chegar lá, qual foi a batalha dele? Quando ele era apenas um advogado, uma pessoa qualquer, ninguém dava bola para ele. Já era importante, mas nem já tanto. Era importante, mas tudo bem, está aqui, não está atrapalhando a gente. Estava em evidência. Não estava em evidência. Daí Deus coloca ele no STF. Ele ficou 4 meses, eu acho, esperando isso. Fizeram de tudo para não colocar ele lá. Mas Deus colocou ele lá. Mas se você ver a trajetória do André Mendonça, ele se preparou para isso. Se preparou. Então, gente, o milagre vem, as portas se abrem, mas se prepare. Vai à luta. Se aperfeiçoe, se melhore como pessoa, se melhore como profissional. Estude, vá à luta. Não ouça a conversa daqueles que não querem que você vá para frente, que você não cresça. Não vai não faz isso não. Não precisa de... Precisa sim. Se alguém está colocando negatividade, se alguém está colocando pontos, impedimentos para que você venha crescer, é aí que você tem que levantar para crescer. É aí que você tem que fazer. Neemias reconstruiu o muro porque ele não ouviu seus adversários. Porque se ele tivesse ouvido seus adversários, ele não tinha reconstruído muro nenhum. Mas ele foi à luta, ele buscou, ele falou, eu tenho uma grande obra para fazer, não tenho tempo para conversa fiada. Então tem momentos na vida da gente que a gente não tem tempo para ouvir conversa fiada. Se você tem um projeto, se você tem um propósito, querido, vai à luta. Deus é com você, você vai chegar lá no nome do Senhor Jesus. Então, nesse dia que Deus preparou para você, para ouvir essa palavra, palavra de mudança, palavra de milagre, palavra que vai te colocar para frente, creia. Hoje é o dia da sua mudança e do seu milagre no nome do Senhor Jesus. E muito bem, você falou aqui de Neemias, não é? E é interessante aqui, porque Neemias é um livro muito bom assim, para liderança, né? Aprender os negócios, né? Porque tem pessoas que ela quer realmente, quer dizer, é o inimigo, vamos assim dizer, mas o inimigo usa pessoas também, lógico, né? Para tentar abafar, né? Você nasceu para ser miserável, você nasceu para ser isso, para ser aquilo. Isso aí são crenças, isso aí são rótulos que muita gente coloca e muita gente aceita. Com certeza. Você tem que saber quem é você em Cristo Jesus. Com certeza. Quem é você em Cristo Jesus? Você tem que entender isso. É isso. Então, em todo lugar vai ter pessoas para tentar colocar você para baixo, para te diminuir. Entendeu? Então você tem que reagir, não contra a pessoa, mas contra aquela crença esquisita. Aquela crença esquisita. Quando você vai lá, Neemias, você comentou de Neemias, por exemplo, né? Neemias, ele teve uma missão ali, um trabalho difícil, mas ele acatou
Ele falou, não, eu vou ter que ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. Eu vou ter que fazer. Então, ele estava numa posição boa. Se você estudar o livro de Neemias, depois quem quiser leia a história, Neemias, capítulo 1, 2, 3 e assim por diante. Mas me chama a atenção justamente porque quando ele começou aquele projeto de reconstrução, ele teve pessoas apoiando ele. Teve muitos agentes de Deus apoiando ele. Mas levantou uma trindade maligna também, que é o famoso aqui, o Sambalat, esses encardidos os Tobias e o Gesem. Está escrito em Neemias 2, 19. O que ouvindo Sambalat, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então, os levantes tem, né? Gente, os levantes sempre vai ter. Então não ouça a voz dos seus adversários. Não ouça a voz daqueles que não querem trabalhar. Não ouça a voz daqueles que querem crescer. Ouça a voz do teu Deus. Neemias, ele diz algo muito interessante também, pastor. No momento, você vê que o que é uma vida de oração. Ele diz aqui, no texto de Neemias capítulo 6, do versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Olha só. Olha que interessante. Quanta gente tenta nos enfraquecer. Para com isso. Para de sonhar. É impossível. Ninguém mais vê isso, ninguém mais faz aquilo. Mas Deus colocou no teu coração um propósito. Deus te colocou no teu coração algo, diz, continue, eu sou contigo. E diz na continuidade, olha o segredo da vitória aqui, Eu, porém, orei, pedindo o quê? Fortaleça agora as minhas mãos. Querido, quando o teu adversário, ele tenta te enfraquecer, ele tenta impedir você de avançar, neste ano que está chegando, você tem que dobrar os teus joelhos e orar. Fala com Deus, porque é Ele que vai fortalecer as tuas mãos, é Ele que vai fortalecer a tua vida e mais do que isso, é Ele que vai te dar a direção, a estratégia certa para você dar continuidade daquilo que Deus quer que você faça. Então, meu querido, vai se levantar, Tobias? Vai se levantar. Pessoas que vão te intimidar? Vão. Na nossa trajetória de vida, quantas pessoas não intimidaram a gente? Quantas pessoas não zombaram da gente, pastor? Quantas pessoas? E hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Por quê? Porque nós seguimos não a voz do homem, nós seguimos a voz de Deus. Aleluia. E Deus foi com a gente, e Deus continua com a gente, e Deus continua com você que está nos vendo e assistindo. Creia, Deus é Deus de maravilhas, o mesmo Deus de Neemias continua fazendo uma grande obra e Ele vai fazer na tua vida, Ele vai fazer na tua casa, em nome de Jesus. Olha para todos aqueles e diga, estou executando uma grande obra, estou executando um grande projeto e não posso descer para conversar com vocês, porque Deus diz para mim avançar e eu vou continuar avançando no nome do Senhor. Você veja bem, justamente você vê uma palavra aqui que acontece com todo mundo, é a distração. Isso. Né? A pessoa, muitas vezes você está fazendo a coisa certa e está começando a dar os passos de crescimento, aí vem um tipo de distração. Foi o que aconteceu com Neemias. Ele estava todo vapor, com uma equipe boa, trabalhando, lutando, batalhando ali. Aí Neemias, diz a Bíblia, que ele recebe ali um convite, né, para ir para outro lugar. Ou seja, os camaradas queriam tirar o foco, né? Isso acontece em todos os níveis, no campo espiritual, em tudo acontece. Aí que diz no verso 3, Neemias 6, verso 3, que você já falou, está escrito aqui, e enviei-lhes mensageiro. Se fosse hoje, já mandava um zap, né? Agora é zap, né? Hoje é WhatsApp, né? Enviei-lhes, ou um e-mail, né? Enviei-lhes mensageiros a dizer, Neemias falando isso, estou fazendo uma grande obra, ou seja, um grande projeto, né? De modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Quer dizer, então foi
Então você vai acontecer na tua vida. Pode acontecer até esse final de ano, o ano que vem, coisas boas, mas vai acontecer alguns convites que pode ser uma armadilha. Então nós temos que pedir a Deus discernimento espiritual. Não, Com certeza. Principalmente o ano que vem, né? Discernimento espiritual. Muito discernimento, gente. É necessário você ter muito discernimento. E outra coisa, e não ficar gastando energia e tempo com mensagens que tentam denegrir você, que tentam impedir você de avançar. A gente recebe... Intimidar. Vezes, né? A gente recebe, gente. Sim. Eu tô falando por mim. Às vezes tem pastores, amigos. Pastores, sim, tem. Tem gente que é falida, tem gente que é quebrada espiritualmente, gente que não quer mais, né, se desenvolver, mas não quer mais ter uma vida na presença de Deus. E como ele não quer avançar, ele não quer mais crescer, ele vê você crescendo, ele vê você acontecendo, né? Ele tenta de todos os aspectos tentar te minar. Então na vida vai aparecer gente assim. Traduzindo, ele quer que você fique igual ele, né? Exatamente. Fraco, um ruim. Monte de gente assim, gente. É um geral, monte de gente, geral. Em todo lugar, né? Em todo lugar. Em toda profissão. O ser humano, ou ele produz bons frutos, ou ele produz maus frutos. Isso é natural. Então, querido, tenha discernimento. Anda com gente que quer que você cresça. Tenha esse discernimento de andar com pessoas que te colocam para cima. Nós não temos tempo. Eu falo assim, né? Eu falo para a igreja que a crítica é algo muito perigoso, porque a crítica, ela não te levanta. Se uma pessoa quer criticar, vamos supor, você não sabe fazer alguma coisa, eu não vou te criticar, eu vou te ajudar. Ensinar, ó, faz assim, né? Agora, o que a crítica traz? A crítica nunca traz nada de bom. Para mim nunca me trouxe nada de bom. E alguns para enfeitar, para camuflar, falam, mas é uma crítica construtiva, vírgula que é construtiva. Nem toda crítica é construtiva. Para destruir. Porque se a pessoa gosta de você, o que ela vai fazer? Não, ele está fazendo errado, eu vou ajudar ele. Fazer da maneira certa. Isso é o quê? Isso é reino de Deus. Isso é fazer o quê? É servir a pessoa. Sim. Então, no lugar de você criticar, ajude a pessoa, serve a pessoa, né? Porque foi colocado hoje, no meio do cristianismo hoje, uma competição. Então hoje nós somos gerados por competição. Se, por exemplo, um pastor X ou uma pessoa A está crescendo, eu tenho que fazer de tudo para ser melhor do que ela. Está errado. Não é verdade. Não é verdade. Nós temos que ser o quê? Servos. Nós não estamos competindo aqui. Nós estamos fazendo o reino de Deus e a obra de Deus. Sim. E quem vive nessa linguagem da competição, vive na competição, é uma pessoa frustrada. É uma pessoa que está correndo atrás de vento. Porque vai chegar uma hora que os desgastes da vida física, da vida emocional, vai chegar para dentro dessa pessoa. Agora, nós que vivemos em Cristo, nós que somos alimentados pelo pão da vida, nós que bebemos na água do Espírito de Deus, nós temos a luz, o discernimento e a clareza de saber que nós vamos chegar lá da maneira certa, da maneira correta, no tempo de Deus, e vamos colher dos frutos daquilo que tudo que plantamos no mundo material e também no mundo espiritual. Exatamente, numa linguagem de hoje, de tudo que a gente está falando aqui, eu escrevi aqui, existe, isso que você falou de competição, é que existe a economia do reino e a economia de mercado. Sim. Eu sou formado em economista. Então, a economia do reino, nós estamos falando do reino de Deus, não do reino de homens. Sim. De instituições, do reino de Deus, né? Então, quando a pessoa quer ver o outro crescer, quando se fala em ministério, e tem essa inveja, porque ele está pensando em economia de mercado. Sim. A economia da terra. É isso aí. Entendeu? Então, existem as duas. Então, qual é a economia eu quero? Eu quero a economia do reino. A economia de mercado é um processo natural. A economia, ela trabalha. Então, está acontecendo isso também. Então, você tem que se cuidar com isso, né? Para você não ser contaminado. Então, se for falar a nível ministerial, já que somos pastores, a nível assim, de repente para uma pessoa, porque existe o pastor evangelista, existe, aí é ministérios, né? E o local. Nem todo pastor local vai ter lá 3, 4, 5 mil ovelhas. Não, acho que... A maioria é 100. E tem que dar graças a Deus ainda. Sim. Se não bobear, vai diminuir. É verdade. É tipo assim. Então já que estamos abordando isso aqui, tem a ver com um projeto. Provavelmente, pastor Celso, eu tenho certeza absoluta que tem muitos pastores, independente da placa denominacional, aqui a gente não fala da placa, mas eles estão sendo abençoados nessa manhã com esse assunto aqui. E eu recebo de alguns, eles falam, pastor Edson, olha, te agradeço, você está sendo uma bênção lá no rádio, continua orando por você. Então, tem pastores que visam o reino de Deus, ele ora pela gente, para a gente não sair aqui, porque aqui nesse horário,
Nós estamos abençoando o povo de Deus, independente da placa denominacional. Nós estamos abençoando o povo do reino de Deus. Com certeza. E não o povo da economia de mercado. Com certeza.